começar agora quando tiver o barulho. Ou já começou, não sei. Tá vendo? Tá meio baixo aqui o meu volume de toda hora. O problema é esse, clássico do Halliday de represa, para quem começou a ver o vídeo agora, estava explicando, esqueci de gravar, tá aí. A pressão vai depender da altura, e o que a gente percebe é basicamente isso aqui. Agora começou, agora escutei o barulho. Problema do Halliday clássico de pressão, represa, qual é a pressão que essa represa está sofrendo devido à coluna de água. Nós conversamos muito já que a pressão é baseada na altura, a gente percebe isso na prática, quando lembra de coisas que vemos no cotidiano. Se eu faço um furo em cima de um local que está segurando a água, na parte mais acima ele sai com pouca pressão, na parte de baixo com alta pressão, porque a força que empurra a água está variando centímetro a centímetro. Né? Não é o usual, nós normalmente vemos na física de ensino médio uma força constante agindo sobre uma área que também não varia o seu tamanho. Muito bem. Aqui está variando altura a altura. Curiosamente, nós estudamos até agora, vimos na teoria, que a pressão ela depende basicamente da altura. Então, o que nós temos aqui? Temos que levar em conta informações que nós conhecemos sobre o nosso problema. O primeiro deles é o seguinte: se eu estou interessado, como o problema me pede, aqui em A, a força horizontal que está submetida à represa por causa da pressão manômetra da água, então nós temos que lembrar que, bem, que se eu quero a força, né, se o que pede em A é a força, se eu estou, o problema já dá a dica, né? Se eu estou tendo essa força devido à pressão manométrica, manômetro, sei lá como é que fala, da água, nós temos que lembrar que pressão, então, para o caso aqui, em específico, dFdA. É uma força sobre uma área, mas estamos falando de diferencial. Por que essa tara por falar de diferencial? Porque está ocorrendo variações infinitesimais de força a cada centímetro que eu desço, né, nessa coluna de água. Então, por isso que eu não posso simplesmente falar que a pressão é força por área, porque essa força não é constante. Esqueçam isso. Espero que eu tenha colocado a motivação de resolver isso por meio de integrais, de uma vez por todas na cabeça de vocês. Muito bem, se eu estou interessado em procurar a força, vamos isolar a força. Pode ser meio bizarro o que eu estou fazendo aqui, não sei até onde o professor de cálculo ensinou vocês, mas sim, eu estou separando aqui um diferencial, então estou isolando o dF, para que eu possa integrar dos dois lados, ok, pessoal? Vamos integrar dos dois lados. Então, eu vou ter a minha força aqui, e eu preciso, então, resolver uma integral que envolve pressão, envolve área. Muito bem. E, por hora, eu vou só falar que vai de alguma coisa inicial a alguma coisa final. Por quê? Porque, se a gente observar bem esse problema, a área da coluna aqui que está segurando, né, que supostamente está sofrendo essa pressão, a área dela, ok, nos importa por causa da expressão, né, obviamente, mas, na verdade, quando a gente for analisar a variação da pressão, como eu venho falando reiteradamente, o que vai interessar é apenas essa altura aqui. Muito bem, vai interessar essa altura, ok? Então, vamos começar a dar nome aos bois aqui. O que é essa altura? De acordo com o enunciado, a gente chama essa altura de D. Essa é a minha altura D. Tá muito feio aqui, vamos fazer um risco bonitinho. É a alturinha D, pessoal. E essa largura aqui é a largura W. Então, vocês vão concordar comigo que essa parede aqui, ela vai ter uma altura, vamos dizer assim, a área dela vai ser completamente dada por WD, né? Toda a área é W vezes D. É a área de um retângulo, e a parede aqui da represa é um retângulo. Muito bem. Só que percebam que eu estou falando de dA. Aqui na minha integral, eu vou integrar na área, né? E o que é dA para a gente, então?
Bem, dA, que é vamos dizer assim, um diferencial de área dessa minha parede, vai ser então um valor que é fixo, que é o W, e um valor que eu vou variando termo a termo, que é dy. Por que eu tenho que colocar dy? Por que eu tenho que reescrever o diferencial de área, que aparece naturalmente aqui no integral, como um W fixo e um dy que varia? Porque a pressão está variando de dys e dy. Em diferentes alturas eu tenho diferentes pressões. Então, em outras palavras, a minha pressão é uma pressão de y, é uma função de y, uma função da altura, como a gente já conversou muito. Então, eu vou reescrever o meu diferencial em algo que eu possa integrar essa minha pressão, que depende da altura y aqui. Então, legal, temos uma expressão mais interessante para força no momento. IF. IF da minha pressão, que depende de y, W dy. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a isso, coloquem no chat, parem a aula, gritem, façam qualquer coisa, tá? Quero que vocês saiam entendidos aqui desse assunto, porque essa questão é bem bonita, né, parando para pensar. Eu estou encontrando uma expressão que surge na física, que surge de algo real, né, por propriedades matemáticas aqui, sei lá, a área de um retângulo aqui, galera. Muito louco isso. Então, beleza. Agora eu tenho uma integral muito interessante, da pressão que varia em y, que vai ser integrada em y. Agora, claro, eu tenho que escrever a minha equação da pressão aqui como uma equação que depende de y, e vocês já sabem qual que a gente vai substituir, né? Basicamente, ρgy, que é a expressão que eu mostrei na aula passada para vocês, né? A equação da pressão. W é constante, pessoal. Em W não varia nada. Na largura, não varia absolutamente nada. Professor, mas pode ter uma água aqui que tem mais pressão? Não, pessoal. A pressão só depende da altura. Então, a largura, o quanto tem no horizontal, não importa. Sim, olha só que curioso. Para a pressão, eu poderia ter uma largura de 1 metro e de um ano-luz de quilômetro, sei lá, qualquer coisa muito doida do gênero. Para a pressão não importar. Ok? Para essa variação da pressão não importar, porque a pressão depende da altura, né? Pela 50ª vez na aula. Repetindo isso. Então, como a gente sabe bem, né, a expressão da pressão é ρgy. Muito bem. Então, vamos substituir aqui. Vamos ter ρgw, para deixar tudo que é constante, y dy. Ok, pessoal? Ok. Muito bem. Beleza, valeu por responder aí. Então, é isso, basicamente, tá? Agora vamos ter que resolver essa integral. A integral da força. Então, se eu resolvo a integral da força, eu estou interessado em desenvolver a minha integral aqui, de qual valor até qual valor, né? Estou interessado em desenvolvê-la da minha do chão, né, basicamente 0, até uma altura D. Então é isso. Então F vai ser igual a ρgw. Bem, y ao quadrado sobre 2, acredito que todo mundo já aprendeu a integrar, né? A integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Vai ser integrado de 0 a d. Tá, pessoal? Existem fontes, como por exemplo o slide que eu mostrei para vocês na aula passada, que resolve escolhendo um outro sentido de integração, mas isso não vai mudar a resposta numérica é a mesma, tá bom? Então, é isso. Então, o que vai rolar aqui? Na hora que eu for substituindo os valores, que eu vou ter? Eu vou ter F igual ao ρ da água, que é a densidade da água. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. 1000 kg por metro cúbico. Então, 1000
vezes 9,8 vezes a largura da represa, que é 314. Os caras colocam cada valor, né? Então, 314. A altura D é 35 ao quadrado sobre 2. Então, bem, eu vou usar um software aqui para resolver esse problema, pessoal, mas né, vocês já repararam que uma vez que a gente descobre essa equação aqui, acabou a análise física, vira só matemática. E resolvendo essa conta aqui, nós vamos ter 1,88 vezes 10 na 9 newtons. Então, a força que a represa sofre é 1,88 vezes 10 na 9 newtons. É força pra caramba. Muito bem, é força demais. Então, conseguimos escrever uma expressão para a força por meio de uma integral. Muito legal. Percebendo que é o que ocorre na prática, né? Muito bem. Então, agora vamos tentar resolver a expressão, o nosso problema aqui, para o torque, né, pessoal? Eu não sei se vocês sabem o que é torque, porque eu acredito que eu falhei na missão de ensiná-los isso. Mas algumas pessoas devem lembrar, né, lá do colégio e tal, que torque é basicamente a aplicação de força quando estamos num corpo que é extenso, ok? Então, né, isso aqui acontece o tempo todo quando vocês abrem uma porta. Vocês aplicam a força aqui, mas a porta é um objeto extenso e rotaciona aqui no seu eixo, né? Ela gira. Então, essa força que vocês aplicam aqui, vezes essa distância d aqui, é basicamente o torque. Né? O torque é F vezes d, né? Numa situação simples. Uma situação bem simples. Torque é a força vezes a distância até o eixo de rotação. Okay? Pois é, então, essa que era a minha dúvida, você falou sobre deslocamento, eu pensei que era só sobre rotação. Sim, a rotação, eu chamei de D, mas eu posso ter viajado. Na verdade, é o raio daquilo que está rotacionando. Né? Sim, sim, entendi. Então, normalmente a gente chama comprimento de D, sei lá, mas realmente eu deveria ter citado o raio melhor. Valeu pela correção. O que é o I? I de inicial, F de final, tá? É que eu não queria dar o spoiler de que o I e o F aqui iriam tratar do Y inicial e do Y final do nosso problema. Então, foi por isso que eu fiz desse jeito. Agora, o que nós temos aqui? Uma vez que ele está pedindo aqui qual que é o torque produzido por essa força na reta que passa aqui, em O, bem, essa reta está sofrendo uma força que, como eu falei para vocês, né, ela vai variando com a altura. Okay? Só um instante aqui, professor. É exatamente isso. Né? Então, a gente quer a aplicação da força que age aqui sobre essa reta ou aqui na base da represa. Então, uma força, né, como é uma força num corpo extenso, que é a minha represa, ela não é uma partícula, então é uma força que ocorre no decorrer de uma distância, a distância d. Portanto, a gente vai ter que usar expressões de torque. Torque é basicamente, né, quando eu tenho, então, uma força que varia numa determinada distância que eu dou, então, pelo meu dr, a variação dessa distância é dada pelo esse dr. Ok? O diferencial do comprimento, então. Só que, né, claro,
a expressão, ela, na verdade, é essa aqui, né? A expressão básica que vocês aprendem, lá em, supostamente deveriam ter aprendido, né? Em Física Geral 1, é essa aqui, quando a gente, eu estava mostrando ali em cima, quando a gente não tem diferenciais. Né? A gente está pensando só numa força constante, num comprimento que nunca muda, e por aí vai. Só que, como no caso aqui da pressão, que estava variando de altura em altura, e eu reescrevi a expressão da pressão como uma expressão de diferenciais, o torque, ele também está variando de comprimento em comprimento aqui, de altura em altura. Por quê? Porque a força muda de altura em altura. Então, por hora, eu vou escrever aqui o meu D tal aqui. Isso aqui é o símbolo do torque para a física, pessoal. Muito bem, é o símbolo do torque. Então, o que vai ocorrer aqui é o seguinte. A minha força, ela está variando. Como eu mostrei anteriormente para vocês, então, eu posso chamar ela de um DF. Ok? Tá aí o DF. Agora, o que é essa distância R? Né? O que é ela na prática? Vamos ver aqui, pessoal. Vamos olhar para o nosso desenho. Beleza. Então, nós temos uma altura D fixa, que é o tamanho da nossa torre de água. É D. Ok? Então, vocês vão concordar comigo o seguinte. Se o torque, olhem só, se o torque ele depende, como eu acabei de mostrar na expressão mais simples, né, tá lá embaixo, mas eu vou colocar aqui de novo como colinha. Se o torque ele depende, então, desse R aqui, dessa distância, até um suposto eixo de rotação, no caso aqui até onde está sofrendo a força, que é nossa barra paralela a O ali, nossa reta paralela a O. Então, vocês vão concordar comigo que o torque é zero se a distância até este lugar for zero. Okay? Ou seja, não tem torque se, por exemplo, vocês estão aplicando uma força não na maçaneta, mas ali no eixinho da porta. Né? Ali não é torque que vocês estão aplicando. O torque é quando vocês tentam abrir a porta pela maçaneta, que está a uma distância longa do eixo de rotação da porta. Então, aqui é a mesma coisa. Quanto mais próximo do meu O aqui, essa reta paralela, ele tende a zero. Portanto, olha só como eu vou reescrever esse R para o nosso problema aqui. Eu vou chamar ele de D menos Y. Ok, pessoal? Porque ao passo que eu vou evoluindo Y de zero até esse tamanho total D, então eu vou ter D menos D, que zeraria o meu torque, que é o que eu quero que aconteça quando eu chego, então, até um ponto exatamente que encosta onde eu quero calcular, até onde eu quero calcular o torque. Okay? No caso, até o meu eixo de rotação, que aqui é essa reta O. Okay? Então é por isso que eu vou escrever como D menos Y, para que eu tenha esse efeito da natureza do torque, né, que é zerá-lo quando eu chego próximo do eixo onde está sofrendo essa força rotatória. Ok, pessoal? Então, muito bem. Então, eu reescrevi a minha expressão agora em termos de diferencial e em termos do que está acontecendo na prática. Muito bem. Só que, novamente, né, a força, ela pode ser dada, aqui nesse caso, pelos mesmos termos que eu escrevi a força agora há pouco ali. Né, olha só. A força aqui, ela não era essa integralzinha? Né, o DF não era essa integral, bem, a força integrada, né? Mas o DF não era PdA, então significa que a minha força aqui pode ser dada pelas mesmas relações que eu já fiz, então eu não vou pensar tudo de novo, né? A hora que eu tiver que colocar
a força aqui e integrar, eu vou colocar as mesmas expressões que eu já obtive. Então, eu vou simplesmente copiar aqui, ó. Beleza? Então, por hora eu vou deixar copiadinho aqui. Isso aqui eu vou copiar também, eu quero resolver essa integral. Então, né, fiz toda aquela mudança de DF que envolvia a área da represa, a questão da altura, só que tem um detalhe aqui, né? A minha variação de altura não vai ser simplesmente no Y. Porque o R, esse R aqui da expressão do torque, ele não dá conta simplesmente da variação da altura. Mas, além disso, além de explicar a variação da altura, ele tem que causar essa anulação do torque quando eu chego exatamente no eixo de rotação, tá, pessoal? Eu sei que é complexo o que eu estou falando, porque envolve conteúdo do semestre passado. É uma matéria, assim, um tanto pesada, essa questão de rotação, torque, conservação do momento angular, energia de rotação, momento angular, entre outras coisas que ficaram faltando. Mas acho que dá para entender. Acho que dá para entender aqui, basicamente. Uma vez que vocês que vocês façam analogias com o que vocês conhecem, que é, né, a questão dos torques mais básicos, tipo o torque da porta, por exemplo. Então, se eu estou procurando calcular o torque, agora eu só preciso integrar o meu problema. Vamos integrá-lo, então. Muito bem, a integral vai ocorrer novamente, né, na altura da minha represa, de 0 a D. Né? Porque a minha represa ela tem essa altura D fixa. A gente não está dizendo que, sei lá, vai esvaziar ou qualquer coisa do gênero. A gente está sempre pensando nela cheia, em outras palavras. Né? Então, torque que ela vai sofrer vai variando durante todo a altura dela, de toda a variação da sua altura. E quando o torque, então, chega na altura de onde ele sofreria a rotação, ele tem que zerar. Muito bem. Então, vamos integrar aqui de novo, né? Só que agora nós temos uma integral onde nós temos esse terminho aqui. Então, eu quero fazer um passo a passo aqui, porque eu não sei até onde vocês manjam de integral, né? Então, eu vou fazer um pouco mais de cuidado nessa parte, uma vez que a gente tem uma substituiçãozinha. Eu passei aqui todas as constantes para fora. Então, nós temos, querendo ou não, uma soma aqui dentro dessa integral, né? Uma subtração, mas a gente pode chamar de soma por quê? Porque existe uma regra das integrais que diz o seguinte: a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu, por hora, vou deixar em off essas coisas e vou reescrever isso aqui como duas integrais. Uma integral que vai de 0 a d, de d, que é uma constante, dy, menos a integral, também de 0 a d, de y dy. Finalmente, então, vamos resolver essas integrais bem de boinha ali, né? Bem, essa integral aqui, que é a integral de uma constante, eu acredito que vocês saibam que a integral de uma constante é simplesmente a própria variável, né? Então, a integral de d dy vai ser dzão y, que vai de 0 a d, menos a nossa integral, novamente, de y ao quadrado sobre 2, também de 0 a d. Ok, pessoal? Então, novamente aqui, eu vou copiar essas informações sobre ρgw. Está ficando apertado. Vamos lá, então. Daí, aqui, né, o meu D, eu posso estar viajando, mas eu acho que é 314. Então, como eu vou de D, vai de 0, a minha integral definida aqui. Acredito que você já teve integral definida, né? Bem, minha integral definida vai de 0 a D, então vai aparecer D vezes D aqui, ou seja, D ao quadrado. Ou seja, qual era a altura mesmo? Esqueci. 35. 35 ao quadrado.
Agora, aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter y ao quadrado sobre 2, que vai de 0 a d, então vai aparecer 35 ao quadrado novamente. Vai zerar? Não, porque tem o sobre 2 aqui. Então, vou novamente colocar isso no software e vou encontrar qual é o torque que age, então, sobre este objeto. Lembrando, né? Torque é uma força que tende a criar uma rotação. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Vamos lá, então. Isso vai nos dar, então, um segundo. 2,2 vezes 10 na 10 Newton por metro. Ok? 2,2 vezes 10 na 10 Newton por metro. Newton por metro, não, Newton vezes metro, desculpa. Curioso, né? Torque, por mais que seja uma grandeza vetorial, afinal de contas, o torque sempre tem direção e sentido, ele tem unidade de energia, né? A unidade do torque é joules, querendo ou não, Newton vezes metro. Mas a gente não mede joules, a gente mede rotações, como mede energia. Né? Então, é bem curioso, isso é até uma coisa de estudo da física mais profunda. Assim. Muito bem, achamos o torque aqui. Então, a força que tenderia aí a um movimento mais rotativo aqui da nossa querida represa. Então, agora, o problema pede também para que a gente encontre o tal do braço de alavanca. Braço de alavanca desse torque. O braço de alavanca do torque é como se fosse uma espécie de raio médio, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, RBA. Tipo um raio médio. Porque a gente sabe que o tanto torque quanto a força, eles variam ponto a ponto, né? Mas eu vou pegar, então, os meus valores totais, dividir um pelo outro e encontrar qual que seria o raio médio dessa relação que eles têm. Força que empurra e o torque que ele sofre. Então, isolando aqui, esse negócio de braço de alavanca, na física a gente não vê muito isso, né? Eu como físico. É mais uma coisa da galera da engenharia mecânica mesmo, galera que projetos mecânicos ou coisa de civil, eu lembro de ter ouvido falar uma vez sobre isso. Mas como eu já fiz esse problema aqui 1 trilhão de vezes, então eu vou até o fim mesmo. Vocês são engenheiros, vocês talvez se interessem mais por coisas práticas do que eu. Eu fico mais na parte da teoria. Então, se a gente simplesmente pegar os resultados, né, do que é o torque, que é este aqui que eu vou copiar, e a força que eu obtive anteriormente, é só fazer, né, a continha. Bem, 2,2 dividido por 1,88. 1,17, quase 1, né? 1,17. Daí 10 dividido, 10 na 10, né? Dividido por 10 na 9, bases iguais na divisão, diminui o expoente de baixo. Vai ficar 10 elevado a 10 menos 9, que é o próprio 10 metros. Então, esse braço de alavanca, ele tem, no caso, 11,7 metros, tá, pessoal? Uma espécie de raio médio que relaciona a força realmente perpendicular com a força que está tentando fazer a represa se deslocar num giro. É uma coisa de doido, mas é muito utilizado na engenharia. Tá? Pelo menos na engenharia civil, não é o caso de vocês, acredito. Nem lembro a engenharia de vocês, acho que é computação, não sei direito. Pessoal, então é isso. Eu sei que tem muito mais para estudar disso, mas eu garanto para vocês, esse é um dos problemas mais difíceis
tem o Halliday. Se vocês subirem aqui, né, vocês vão ver que ele é um probleminha 3 bolinha, né, e é o nível mais hardcore que tem. Então, provavelmente vocês não vão ver nada mais difícil que isso. Claro, vai ter todos os tipos distintos de interpretação, tá? Mas na sexta que vem a gente vai fazer mais exercícios. Eu vou postar esse no SIGA, então vocês não precisam correr para copiar, relaxa. Vou postar essa imagem toda no SIGA. E sexta que vem vai ter mais aulas de exercício. Vocês vão estudando pelo Halliday, tentem resolver problemas, os que vocês não conseguirem durante a semana, vocês podem me mandar pelo e-mail, que eu vou lendo, vou resolvendo para apresentar na sexta-feira bem legal para todo mundo aqui, tá, pessoal? Então, basicamente isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, tá? Daí, no começo da semana que vem tem mais conteúdo. Acredito que a gente já vai começar com oscilações. E no fim da semana que vem, na sexta, novamente a aulinha de exercícios. Tá bom, pessoal? Desejo para vocês aí uma ótima noite. E esse vídeo também vai ser postado no YouTube, logo vocês vão poder já assistir, se for o caso. Boa noite para vocês aí. E desejo um ótimo fim de semana e qualquer coisa mandem e-mail com dúvidas. Valeu, galera. Valeu, professor.